Então, o objetivo é que você justamente conheça como que funciona o altruísmo dentro de você ou como que funciona o altruísmo entre nós. Existem já muitas pesquisas feitas nesse campo de moral, de moralidade, de altruísmo, então estou trazendo aqui uma delas que identifica a existência dessas 4 dimensões do altruísmo. E antes de continuar, aquela lembrança de, se não estiver inscrito no canal, se inscrever e compartilhar o conteúdo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, que vai ter interesse nesse conteúdo, tá bem? E dar os sinaizinhos de aprovação aí, de like, de incentivo, né? Como eu vejo aqui no Instagram, os coraçõezinhos subindo, né? Isso é legal, tá? Então dê o seu sinal aí sobre como que esse conteúdo tá estimulando você. Então a moralidade dentro de nós funciona como, ou existe como uma torre. Então há um topo dessa torre e a base dessa torre. E a base dessa torre é toda constituição evolutiva que ocorreu na nossa espécie. Ocorreu em outras espécies, mas interessa essa ocorrência dessa evolução na nossa espécie humana. Porque o topo dessa torre é justamente a moralidade como nós experimentamos e como nós vivenciamos. E a moralidade como nós experimentamos e vivenciamos, que está no topo dessa torre, é uma moralidade que é ampla, que vai além do nosso círculo particular, do nosso círculo familiar, por exemplo, do nosso círculo de amigos. É a moralidade que funciona como princípios, que funciona como regras, que funciona, que às vezes é embutida em leis, por exemplo. Então é uma moralidade ampla que tem uma perspectiva de sociedade, no sentido amplo da palavra sociedade, e vamos pensar em sociedade brasileira, mas também a sociedade humana. Então a moralidade que abrange tanto a sociedade, no caso brasileira, quanto a sociedade humana, é uma moralidade que está num topo ou no topo de um processo evolutivo. E o que está na base dessa moralidade é a moralidade que foi desenvolvida ao longo de milhares de anos, desenvolvida especialmente dentro de uma classe de seres vivos chamada de mamíferos. E o que é importante nessa compreensão tem 2 aspectos. O primeiro é esse, de que essa moralidade tem uma evolução biológica. E essa evolução biológica começou a se desenvolver dentro dos mamíferos a partir do cuidado parental em relação às crias, em relação aos filhos, né? Crias, se a gente pensar lá nos animais, é melhor dizer assim, em relação às crias. Então, naquela família onde os pais se dedicavam ao cuidado, aquela cria podia se desenvolver melhor. De modo que essa sensibilidade e essa, então, amabilidade em cuidar das crias se transformou numa vantagem evolutiva. Então, a família na qual os pais eram muito dedicados às crias, essas crias se desenvolviam melhor. Ao longo do tempo, essas crias também foram internalizando o cuidado que recebiam dos pais. E se chega ao ponto até de as crias poderem também cuidar das crias. Eu estou construindo um quadro, né, uma cena evolutiva, imaginando animais. Isso evolui dentro dos animais, dentro dos mamíferos, e vai ganhar uma forma ainda mais aprimorada junto a primatas, especialmente junto a símios, que são esses macacos, isso que a gente vê como macacos, né? Mas os símios são essa forma, né, de primatas sem rabo, por isso são chamados de símios, que são os mais desenvolvidos, os mais evoluídos. Então esse cuidado ele aparece de maneira mais sofisticada junto aos símios. Então eu estou imaginando essa evolução de cuidado e propriamente da moralidade dentro dos mamíferos, mas a gente já pode imaginar essa mesma cena que eu estou dizendo junto aos mamíferos humanos. O cuidado parental junto aos mamíferos humanos, junto à cria humana,
também é importante para que essa cria se desenvolva melhor. E nós vemos a comprovação disso na vida, né? Em situações em que crianças não são bem cuidadas e a repercussão disso na vida das crianças. Então, cuidar bem das crias é uma vantagem evolutiva. As crias crescem melhor, né? Você sabe que um bebezinho humano, ele depende do contato, até do contato físico em relação aos pais. Isso é vital para ele. Então, se ele recebe isso, isso também fortalece o seu desenvolvimento. Então, essa imagem da torre, né, pensando nas colunas dessa torre, na fundação dessa torre, remetem a essa longa evolução das espécies de mamíferos, em como nessa evolução vai se constituindo e vai se aprimorando a sensibilidade de cuidar uns dos outros. E aí já começa a moralidade. Então, quando eu já falei sobre a relação entre moralidade e biologia, eu sempre estive me referindo a isso, então, a essa possibilidade, essa disposição, melhor dizendo, e depois essa capacidade de cuidarmos uns dos outros, e mesmo entre os animais, eles cuidarem uns dos outros. E o domínio da moralidade é justamente esse campo, esse domínio, essa expressão em que se ajuda, um ajuda o outro, e onde se evita ferir o outro. E aí a gente resume isso dentro do termo de cuidado, né? Ajudar e preservar, vamos chamar assim. Preservar como sendo não ferir ou não lesar. E esse é o domínio da moralidade, portanto. E a outra coisa importante em pensar essa imagem da torre é o juízo, a compreensão de que todo esse fundamento, todo esse passado evolutivo, ele fica, ele é presente, ele não vai embora. E justamente por isso, a moralidade, então, tem essa sustentação biológica e tem seu início já na evolução dos mamíferos, já num processo de evolução biológica. E isso fica, então. Então, todo esse passado que nos constitui fica. Por isso mesmo eu dei o exemplo, né, de como o cuidado parental é importante para as crias humanas, né, também. Como que os humanos também dependem desse cuidado. E como que os humanos também internalizam esse cuidado recebido e se tornam capazes de cuidar de outros também. Então existe pode-se chamar uma ética de cuidado. De modo que a essência da moralidade, né, o componente fundamental, imprescindível da moralidade, é justamente o componente do altruísmo. E assim chegamos, né, ao centro do tema de hoje, onde eu quero falar das 4 dimensões do altruísmo. Então não há moralidade sem que haja essa capacidade altruísta, que é a capacidade de deixar interesses próprios para cuidar de interesses alheios. Isso seria uma definição mais básica de altruísmo. E voltando à torre, o que está no topo dessa torre? No topo dessa torre está uma capacidade que se definiu e se destacou e se aprimorou de fazer desse altruísmo uma orientação de vida, uma orientação da ação, uma orientação do comportamento. E por isso que esse topo representa justamente ou especificamente a moralidade no ser humano. Então houve um momento em que o ser humano, como um mamífero, se desenvolveu, também praticou o cuidado parental, também recebeu cuidado, também protegeu, foi protegido, mas esse ser humano foi além. Ele pensou, num determinado momento, certamente houve razões históricas e razões psicológicas para isso, ele pensou que essa inclinação e essa experiência que era possível sentir em si e ver em torno, isso deveria se tornar uma forma de viver. Deveria se tornar
uma regra especialmente para organizar a sociedade. E foi justamente isso que ocorreu, ou seja, a sociedade exigiu essa orientação de comportamento para a preservação da própria sociedade. Em termos evolutivos, a relação de cuidado, essa ética de cuidado, como eu chamei, ou a prática desse altruísmo, ele precisou extrapolar o círculo familiar, porque havia vantagem também num determinado espaço que se formasse ali um grupo, certamente da mesma espécie, mas mesmo dentro da mesma espécie, se formou então grupos que passou a aplicar essa ética de cuidado, ajudar e preservar dentro desse círculo do grupo. Isso era importante para gerar o quê? Para gerar segurança. Era uma forma de se protegerem. E isso significou mais uma vantagem evolutiva também. Então, os grupos que assim se organizavam, com essa ética de cuidado, com esse altruísmo, eles construíam então mais lealdade, em primeiro lugar, e a partir dessa lealdade, melhores condições de autoproteção ou de proteção do grupo. Então eu dizia que a espécie humana chegou a um ponto que compreendeu que isso deveria aparecer, deveria ser expresso como uma regra fundamental para que houvesse preservação ali e houvesse também conservação dos laços, houvesse a prática da lealdade e para que aquele grupo pudesse permanecer. Então isso é muito importante quando o ser humano chega a essa compreensão e chega a essa ideia. E isso, como eu dizia, isso é o topo da torre, isso é o momento ou o nível mais sofisticado de moralidade. E é esse nível mais sofisticado de moralidade que tem a ver com a situação material da sociedade e tem a ver com a inteligência, especialmente do ponto de vista simbólico e do ponto de vista linguístico. É justamente essa sofisticação da moralidade na espécie humana que faz com que alguns pensem que que a moralidade em si ela é tão específica, ela é tão característica do ser humano. Se nós pensarmos em moralidade como máximas, como regras, ou especialmente com uma capacidade de ir para além do grupo particular, então sim, a espécie humana desenvolveu isso mais do que qualquer outra espécie. E isso justamente reflete a própria evolução. Assim como a espécie humana avançou mais no seu intelecto, assim como essa espécie avançou mais no raciocínio, foram justamente essas ferramentas, o intelecto e o raciocínio, que foram usadas para que se avançasse mais em termos de moralidade. Mas, de novo, isso é o topo da torre. Isso não elimina tudo que está abaixo da torre. As colunas e a fundação da torre. E essa fundação e as colunas são ou foram dados por um processo evolutivo, por um processo biológico. Então aí a gente compreende essa continuidade entre natureza, biologia e moral, mas a gente também compreende como e quando essa moralidade se torna especial na espécie humana. Ela se torna especial, mas ela não prescinde de tudo que está no passado, tudo que está no fundo. Mas então, o altruísmo, né? Essa moralidade, ela consiste no comportamento altruísta. O que é o comportamento altruísta? Então, pensando no indivíduo, esse altruísmo é um altruísmo psicológico, antes de tudo. Ele é uma postura, é um comportamento psicológico. Ele é um modo, ele é uma disposição, é uma capacidade que está na mente de cada um de nós. Né? E essa capacidade então uma disposição para perceber a necessidade e os desejos do outro, da outra pessoa, e fazer uma escolha diante disso. Então vamos pensar que
eu posso ter um comportamento, primeiro um comportamento que não percebe o outro, um comportamento a despeito do outro. Isso pode ser porque o outro não está presente, né? Então pensar aqui um amigo meu, João, né? Eu posso me comportar de uma determinada maneira porque o João não está presente ou porque por alguma razão eu ignoro a presença do João. Mas no momento em que eu passo a considerar a presença do João, em que o João aparece, ou eu considero a presença do João, então isso interfere na minha postura psicológica. Então aí propriamente se dá uma situação social. Então essa característica social dos mamíferos, que é muito importante, isso surge na situação que eu estou comentando agora. E vale também afirmar isso. Toda essa situação evolutiva que ocorre dentro da classe de mamíferos, ela deve também significar, né, para o seu entendimento, para a sua imaginação, que nós estamos falando então de espécies que vivem entre si, cujos exemplares, cujos indivíduos vivem entre si, onde os indivíduos não vivem sozinhos. Então nós fazemos parte disso, nós vivemos com outros. Nós somos uma espécie social e isso faz toda a diferença. Então, no meu exemplo, eu percebo, eu considero a presença de João. O João está comigo, né? Então isso interfere já no meu pensamento. E aí, em relação ao João, eu posso assumir uma ação em que eu interfiro, né, na esfera do João e uma outra atitude em que eu não interfiro na esfera do João. Então a gente já pode pensar que no caso do altruísmo eu vou interferir no comportamento ou na situação do João. Então eu posso ter um comportamento em relação ao João em que eu interfiro, e eu posso ter um comportamento em relação ao João em que eu interfiro nas necessidades e desejos dele. Então, a primeira situação, eu ignoro o João. Na segunda situação, eu considero o João e percebo que eu posso agir em relação a ele, interferindo, né, ali na vida dele, na situação dele. Mas eu posso ter um comportamento mais específico em que eu interfiro na situação do João, considerando as necessidades e considerando os desejos do João. Aí entra em questão o altruísmo. Então, o altruísmo é um comportamento pelo qual eu faço uma escolha a partir da minha percepção das necessidades e dos desejos do outro, no meu exemplo do João. E é aí que esse altruísmo, assim entendido, né, como uma escolha de atender a necessidades e desejos do outro, é importante dizer, eu escolho atender as necessidades e desejos do outro sem pensar nas vantagens que eu posso ter por isso. Se eu pensar nas vantagens, eu não estou falando de altruísmo. Se eu estiver calculando algum benefício que eu vou receber de volta, eu não estou falando de altruísmo. Isso é importante para essa definição de altruísmo. E é assim compreendido o altruísmo que nele pode se identificar as 4 dimensões sobre as quais eu quero falar. Né? Que dimensões são essas do altruísmo? E isso é interessante porque se pode perceber por essas dimensões que o altruísmo assume uma espécie de um mecanismo. É tanto uma estrutura, o altruísmo, quanto uma dinâmica. Ele tem uma dinâmica, o altruísmo. E essas dimensões vão muito mais manifestar essa dinâmica do altruísmo, como ele funciona. Ontem eu fui à feira, mais ou menos na hora do almoço, fui à feira do bairro onde eu moro, no Cruzeiro. É uma feira que eu conheço de muito tempo, eu vi essa feira inclusive evoluir, né? Para usar um termo que eu já usei agora. Né? De quando essa feira ficava num lugar, depois foi para um outro lugar, mudou de sítio, depois ela mudou, na própria estrutura dela, era uma feira formada por vários estandes, vamos chamar assim, eram barracas de madeira, todas semelhantes, e anos depois, na minha infância era daquela maneira, anos depois ela foi mudada para um outro sítio e ela ganhou uma estrutura metálica, ganhou um telhado. Enfim, é como uma feira mais
mais bem acabada, mais estruturada, capaz de resistir bem às intempéries, vamos dizer assim. E se tornou uma feira permanente, sobretudo. Ela deixou de mudar de sítio e ganhou um lugar estável ali. Então eu fui para essa feira e eu fui lá comprar bananas, mas eu percebi que estava acontecendo um evento ao lado da feira no qual tinha também uma outra feirinha acontecendo. Eu percebi lá uma barraca de acarajé e eu fui lá ver o acarajé. Comprei acarajé para levar para casa, mas me chamou a atenção que ali tinha um cuscuz branco, né? Um cuscuz, eu não sei do que é feito, não sei se é polvilho aquilo. Cuscuz branco com coco ralado. E eu decidi levar um pedaço daquele cuscuz para casa também, né? Eu sabia que quem gostaria do cuscuz e tinha dúvida em relação a quem não gostaria do cuscuz. Mas eu levei um pedaço de cuscuz para casa. E chegando em casa, eu perguntei para cujo gosto eu não sabia, se queria comer o cuscuz. E alguém disse que sim, uma pessoa se manifestou dizendo que sim. Então eu me vi na situação em que eu deveria então partir o cuscuz, né? Reservar um pedaço do cuscuz para uma outra pessoa comer. Então nessa cena que eu estou contando, né, que é uma cena prosaica, uma cena corriqueira, eu estou trazendo isso como uma ilustração de altruísmo mesmo, e ela é tão corriqueira que não deve gerar nenhum apreço pela minha ação, mas nessa situação ocorreram todas as dimensões do altruísmo sobre a qual quero falar para vocês, né? Então a primeira dimensão que eu quero nomear é a dimensão da intensidade. A intensidade é a dimensão do altruísmo que diz o quanto que alguém quer dar para o outro, o quanto que se quer oferecer alguma coisa para o outro. E esse outro vamos chamar de um beneficiário, aquele que vai ser beneficiado pela minha atitude altruísta. Então a intensidade mostra o meu investimento naquela minha ação. Na situação que eu mencionei do cuscuz, a intensidade estava representada pelo tamanho do pedaço de cuscuz que eu reservei para outra pessoa. Então essa é a primeira dimensão da intensidade. Vamos imaginar numa situação em que alguém pede dinheiro para você na rua, o quanto que você quer dar para essa pessoa, né? Você vai dar umas pequenas moedinhas de 10 centavos, de 50 centavos, você vai dar uma nota de R$2, quanto que você vai dar? Então esse tipo de escolha relativa à quantidade do seu investimento no altruísmo, isso é a dimensão da intensidade do altruísmo. Então vamos para a segunda dimensão. Ela se chama de alcance. Alcance diz respeito às circunstâncias em que se dá a escolha altruísta. Ou seja, o que está em jogo ali? Diante do que eu posso assumir essa escolha de dar algo para alguém, de decidir que haverá um beneficiário da minha atitude. Então ali no caso do meu exemplo, lá na feira, o alcance foi formado, essa dimensão do alcance foi formada pela compra do cuscuz ou pela decisão de levar o cuscuz para casa. Então o que estava em questão ali, o que estava em jogo era o cuscuz. Era dividir o cuscuz. E pensa em você que eu gosto muito daquele cuscuz. Então quando eu cheguei em casa e descobri que alguém gostava também, então eu já senti bem. Eu já não vou comer tanto cuscuz quanto eu gostaria, né? Então o que está em jogo? Isso é o alcance. Tá bem? Então na situação da esmola que eu mostro, o que está em jogo é o dinheiro. O que está em jogo é eu me privar de uma quantidade de capital para então dar isso para alguém. Então isso é o alcance. O que está em jogo? Qual é a circunstância da minha atitude altruísta em relação a que eu assumiria a escolha de agir de maneira altruísta? A próxima dimensão
é uma dimensão muito importante, eu já estou fazendo um destaque a ela, que é a da extensão. A extensão é quem que eu vou considerar um beneficiário, quem que eu vou atingir com a minha atitude altruísta. No exemplo que eu dei, explicando o altruísmo, era o João, né? Eu considerava a presença do João e decidia assumir uma atitude em que eu atingiria ou o desejo ou a necessidade do João. Então isso é extensão. Eu vou assumir uma postura altruísta somente em relação à minha família, eu vou assumir uma atitude altruísta em relação aos meus parentes, eu vou assumir uma atitude altruísta em relação aos meus amigos, e por aí vai. Até onde vai a minha atitude altruísta? E por isso é a extensão, né? Eu vou colocar na minha atitude altruísta a humanidade vai entrar na minha concepção de altruísmo, e mais, eu vou estender a minha concepção de altruísmo até os animais também vão fazer parte da minha postura altruísta, eu vou querer chegar até os animais, eu vou assumir uma postura de ajuda e de preservação também em relação aos animais. Notem, com a extensão eu extrapolei os limites da própria espécie. Então essa é uma dimensão muito interessante, muito especial. Ela diz muito sobre a lógica do altruísmo, por isso eu dou destaque a ela. Então quando nós pensamos a moralidade em termos de uma evolução, essa moralidade nas espécies animais, até os símios, essa moralidade ficou guardada dentro do círculo dos semelhantes, e às vezes nem é do semelhante da espécie, não é um macaco em relação ao macaco, é um macaco em relação ao seu grupo, ao grupo de macacos que se forma por algumas famílias para então construir um espaço de segurança. Então, dentre os animais, a extensão foi seguramente limitada a isso. Havia altruísmo, havia então uma expressão de moralidade, mas a extensão era uma extensão sempre muito curta, era um círculo muito apertado. E quando se chega ao topo da torre e se olha mais amplamente, esse é o significado dessa circunspecção. Eu posso olhar em volta e enxergar outros indivíduos ou outros seres nos quais eu posso perceber necessidades e desejos e posso assumir a escolha de uma postura altruísta. Por isso esse é o topo da torre. E mais, eu posso assumir já uma máxima de que quando eu perceber essas necessidades e esses desejos, eu vou procurar atender. Então isso é o topo da torre da moralidade. E como eu disse, pode-se ir além ainda. E quando eu também enxergar uma espécie não humana, eu também vou acolher. A minha ética de cuidado também vai atingir esse exemplar. Então essa dimensão da extensão é uma dimensão muito especial, porque mostra a sofisticação da moralidade. E como que a moralidade chega na espécie humana como algo muito sofisticado, ganhando o nível cultural, que não está descolado do nível biológico, mas ela alcança o nível cultural. Eu, em diferentes transmissões, já mencionei a era axial, né? Então a era axial é esse momento histórico em que a moralidade se torna não somente uma grande ideia, uma ideia abstrata no sentido de geral, mas ela se torna também uma proposta de vida, um projeto de existência. Então isso acontece na era axial. Então isso é um grande momento, isso é o topo da torre moral. Então essa dimensão em que eu levo minha postura altruísta para além do meu círculo mais particular e estendo ao diferente humano e depois ao diferente não humano, isso é a categoria da extensão. E a última categoria que resta, a última dimensão que resta é a destreza, que é justamente essa capacidade de perceber necessidades e desejos no outro.
Todos nós acho que temos a experiência de conviver com alguém que não percebe, que não vê que o outro está numa situação de necessidade ou não considera ou não procura, por exemplo, saber o desejo que alguém tem. Então eu cheguei em casa com o meu cuscuz e pergunto quem gosta de cuscuz para comer. Então eu procurei saber se havia desejo, se havia demanda pelo cuscuz. Necessidade não, né? Eu até tenho necessidade de uma sobremesa, mas era o desejo, eu estava averiguando o desejo. Então a destreza é essa espécie de atenção, que melhor dito é a percepção, a capacidade de percepção em relação ao desejo e à necessidade do outro. Então essas são as 4 dimensões do altruísmo. E é claro, essas dimensões se relacionam, não é? Ou seja, nós podemos nos perguntar em que situação alguém poderia ter ou expressar mais intensidade altruísta em relação ao dinheiro, por exemplo. Ou seja, pode haver uma situação em que eu disponho mais ou menos do meu dinheiro, mais ou menos é a intensidade. Mas que situação é essa? De que alcance nós estamos falando? Estamos falando de dispor de dinheiro numa situação na rua, de dar o dinheiro para alguém? Estamos falando de dispor de dinheiro para um amigo? Então essa intensidade vai variar justamente conforme o alcance, e é claro, eu acabei de falar de amigo, né? e o estranho na rua, e vai variar conforme a extensão também. Então o amigo está em questão e o que é demandado, a necessidade ou o desejo que também faz essa situação é o dinheiro. Isso então vai fazer com que a minha intensidade assuma um determinado grau. Há pessoas que, no que diz respeito a dinheiro, mesmo lidando com um amigo, não vai dispor de muito dinheiro. Então vocês veem que essas dimensões elas entram numa combinação, uma condiciona a outra, mas todas elas compõem o altruísmo. Então, quando eu escolho agir dispondo, né, de um bem meu, que pode ser tempo, que pode ser energia, que pode ser um recurso material, para atingir a necessidade ou o desejo de outro, eu estou me comportando de uma maneira altruísta, e isso é, então, o comportamento essencial para nós falarmos de moralidade. Essencial para falarmos, então, de uma capacidade humana de não somente cuidar do outro, mas também de considerar o seu todo. Porque isso também é a característica da moralidade e então da moral, né? Que é a característica de cada um de nós nos percebermos como parte de um todo. E nós somos parte de um todo em consideração ou considerando-se a necessidade que todos têm de colaborarem, de contribuírem, de cooperarem uns com os outros, justamente porque nós somos espécie social, somos um animal social e vivemos nessa dependência. Então tá bem, eu chego ao fim dessa exposição, onde eu quis mostrar como que, ou o que é o altruísmo dentro de você e como que ele funciona também dentro de você. A Letícia então escreveu aqui algo. Em outros animais também é possível identificar esses níveis de altruísmo? Excelente pergunta, excelente pergunta. Sim, eu até já indiquei essa informação, né? No caso a resposta a isso, mas vale a pena precisar isso. Sim, é possível. Os animais eles também vão sem dúvida alguma considerar a extensão, que é a dimensão da extensão, ou seja, eu estou lidando agora, o bichinho, né? Vamos imaginar o bichinho pensando, eu estou lidando agora com a minha cria, eu estou lidando agora com esse que faz parte desse grupo com o qual eu estou todo dia ou caçando, ajudando a cuidar dessa cria, com o qual eu estou catando frutinhas. Então é dessa extensão que se trata. Então, sem dúvida, os animais, essa dimensão existe, até eu diria brutalmente, entre os animais. A dimensão da extensão. Isso leva a quê? Isso leva
há uma consideração da intensidade, o quanto que os animais repartem entre si ou não repartem, né? Quando, conforme a dimensão da extensão, eles percebem que tem um animal de um outro grupo, né? Então, sim, essas dimensões aparecem dentro dos animais, a destreza aparece entre os animais, eles também têm essa capacidade de perceber necessidade e desejo. Agora, por isso a pergunta é valiosa. Todas essas dimensões vão acontecer de maneira diferente entre os animais. Elas tendem a uma expansão menor do que entre nós. A destreza vai acontecer de uma maneira menor, a extensão vai acontecer de uma maneira então mais restrita. Os animais que mais desenvolveram isso foram justamente os símios, aqueles mais parecidos conosco, os chimpanzés, bonobos, que são muito pesquisados. Então eles desenvolveram mais isso. Há situações de um chimpanzé se condoer em relação a uma ave. Isso é uma situação documentada. O chimpanzé encontra uma ave caída, ele pega essa ave com cuidado e abre as asas dessa ave, tentando estimular essa ave a voar novamente, tentando dar apoio para o voo da ave novamente. Então, nesse caso, aquele símio, ele expandiu, né, no critério, na dimensão expansão, ele ampliou um pouco mais. Então, sim, todas essas dimensões podemos considerar nos animais em níveis diferentes do que ocorre no ser humano. Tá bem, Letícia? Vamos lá, eu vou ler um comentário da Rita. Até desapareceu aqui, espero que apareça de novo. Tá aqui exibir, deixa eu ver se ele mostra para mim. Bem, tem 2 comentários da Rita, apareceu aqui. Foi muito legal, Rony, nunca imaginei o altruísmo como um fator evolutivo biológico. Me faz pensar muito. Tem um documentário sobre baleias no canal da Disney que fornece exemplos incríveis sobre isso, sobre o que você falou. Até caso de adição de baleia de outra espécie fisicamente diferente e nunca vista, é de arrepiar. É isso mesmo, Rita, ocorre isso. Não são os fenômenos mais corriqueiros, mas ocorre, como eu falei agora do macaco em relação ao pássaro, e de peixes, né? Orcas são muito inteligentes, os golfinhos são também muito identificados como tendo essa capacidade também de altruísmo. E é mesmo, Rita, é maravilhoso ver que animais podem ter essa sensibilidade, na contraparte é lamentável ver quando os seres humanos não conseguem ter, né, essa mesma sensibilidade. Mas é maravilhoso observar isso entre animais, né? Você falou que é adoção, né? No caso de adoção, animais de uma espécie adotando animais de outra espécie, sim, há vários casos. Estou lembrando aqui de uma leoa que adotou uma gazela, uma espécie de animal assim, uma gazela, né? Há vários casos disso aí também, né? E isso sim, isso é a expressão de uma ética de cuidado. E aí, fazendo referência à pergunta da Letícia, né? Então a gente vê aí a dimensão da extensão sendo ampliada em uma outra espécie, né? Então é valioso, né, a gente considerar essa manifestação de altruísmo, de cuidado e então de moralidade nas espécies animais, entendendo que isso está na nossa história biológica. Nós saímos disso. Então é importante a gente atentar para isso dentro de nós, porque isso nos constitui, e cuidar disso, investir nisso, é um investimento na nossa natureza humana. A Roselma: a bondade só pode existir quando não é percebida nem mesmo por aquele que faz. Daí que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Nossa, sensacional. A Roselma buscou aqui uma citação da Hannah Arendt, né? Que é uma citação da Hannah Arendt que está no espírito do Evangelho, inclusive. A Hannah Arendt era conhecedora do Evangelho. Ela menciona Jesus em outros textos. E essa passagem, né? A mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz, isso é uma passagem explícita do Evangelho, está lá no Sermão do Monte de Jesus, no Evangelho de Mateus, ali pelos capítulos 4, 5, 6. Sim,
esse é um outro aspecto que a gente pode explorar duplamente. Primeiro, em algo que eu já comentei hoje, dizendo que uma postura altruísta ela só pode ser identificada como tal se não houver cálculo do benefício. Então eu considero o beneficiário. Eu não considero o benefício para mim, eu não posso fazer esse cálculo. Se eu assumir uma atitude aparentemente altruísta, mas se eu estiver considerando como isso vai voltar para mim como um benefício, então não tem nada de altruísta essa atitude. E uma outra coisa importante a partir dessa citação, que fala da bondade, é a relação que o altruísmo terá ou deverá ter com virtudes, e no caso a virtude da humildade, onde eu não vou propalar as minhas grandes atitudes, ou as minhas atitudes propriamente altruístas, que eu posso saber que são, mas isso fica para mim. Eu posso saber que estou fazendo bem para alguém, mas isso fica para mim. Então, por isso que eu disse que o meu exemplo do cuscuz é um exemplo corriqueiro. Isso não tem nenhuma relevância do ponto de vista de uma conversa sobre altruísmo. A Roselma continua: quando se é altruísta com cálculo, não é altruísmo, é interesse. Isso mesmo, Roselma, que eu acabei de comentar. Mas acho que para se ser altruísta, a pessoa tem que ter uma maturidade do ego, tendo ultrapassado o ego. Isso é ótimo também. Isso é ótimo. Eu poderia comentar isso fazendo recurso à ideia do superego, do Freud, mas é suficiente essa ideia de maturidade. Por quê? Porque a criança ela tanto é um ser imbuído de muita fantasia, de muito desejo, quanto um ser ainda muito necessitado. Então é muito esperar altruísmo de uma criança. Se sabe que a criança até também vai desenvolvendo, como criança, alguma capacidade disso, no sentido de que ela pode se condoer, por exemplo, em relação a uma outra criança que sofre. Isso há. Mas se a gente pensar no altruísmo como uma escolha, a partir da percepção, é muito, talvez, a gente pensar em altruísmo na criança, talvez necessário fazer isso. Mas na criança já se percebe a inclinação moral, que é essa de se preocupar com o outro. Isso há, isso é pesquisado, isso é documentado, isso há. Mas então, sim, Roselma, a atitude altruísta como sendo uma atitude de uma escolha consciente, onde as dimensões entram em jogo, e especialmente onde se pode estender o altruísmo para além do círculo particular, ou, também muito importante, onde não se ignora a necessidade ou o desejo do outro, isso exige uma maturidade. Quanto melhor funcionar o altruísmo, mais maturidade ele exige também. Isso é verdade. Vocês podem achar um vídeo meu no Instagram onde eu falo sobre o amor adulto, vai justamente na linha dessa colocação da Roselma. Então o amor adulto é o amor maduro, e é o amor que é capaz de dar. Ou seja, o amor adulto é um amor altruísta também. E é importante dizer nesse momento que a postura altruísta ela não cala, ela não tira de cena, ela não elimina a nossa postura egoísta também. Nós precisamos da postura egoísta no sentido de cuidar também dos nossos interesses. A gente precisa de ser capaz de cuidar dos nossos interesses, e a gente precisa efetivamente cuidar dos nossos interesses. Vamos pensar, por exemplo, na autopreservação. Autocuidado, alimentação, por exemplo, higiene. A gente cuidar disso, não deixar isso ser violado, isso é muito importante. Então, toda a discussão sobre moralidade e altruísmo não afasta o cuidado consigo mesmo. Por quê? Qual é um dos grandes motivos disso? É o fato de que a chamada regra de ouro, ela parte dessa ideia de que eu tenho uma noção de autopreservação,
eu tenho uma noção de autocuidado, eu tenho uma noção de interesse próprio, e eu agora olho para o outro compreendendo que o outro também tem isso. Eu olho para o outro sabendo que o outro também precisa de ser cuidado, ele precisa de cuidado, ele tem interesses próprios, ele precisa de ser preservado. Ou seja, tudo aquilo que eu quero para mim, em termos de existência, de preservação, em termos de bem-estar, então eu quero para o outro também. Então essa moralidade madura que a Roselma indica, ela é madura porque ela considera justamente esses dois beneficiários da moral, que sou eu mesmo e o outro. E isso me ajuda a balizar aquilo que eu entrego para o outro, aquilo que eu posso entregar para o outro. Eu não vou dar para o outro o que eu não quero para mim. E eu vou dar para o outro aquilo que eu quero para mim. Essa é a regra de ouro. Então o altruísmo é bem desenvolvido, ele vai ser acompanhado por maturidade. Inclusive, não só a maturidade do indivíduo, mas a maturidade da espécie também. Aí eu volto à figura da torre. E por isso nós fomos tão longe na nossa moralidade, no nosso altruísmo, nos tornamos capazes de incluir na nossa moralidade, no nosso comportamento altruísta, o diferente, inclusive as espécies não humanas, desculpem. Então isso é porque nós, como espécie, também nos tornamos a espécie também mais madura. Eu termino esse comentário, a resposta ao comentário a Roselma dizendo: e justamente porque somos uma espécie mais madura, isso aumenta a nossa responsabilidade diante das outras espécies também. A Letícia escreve também: se possível, fale um pouco sobre a relação inteligência e moralidade. Essa é uma pergunta também assim chave, uma pergunta totalmente pertinente ao que eu estou falando, e eu vou tentar falar pouco sobre isso. Eu poderia dedicar uma live a essa questão. Então, a relação entre moralidade e inteligência. Primeiro, existe uma diferença entre inteligência e raciocínio. A inteligência é a nossa capacidade mental a lidar com o mundo. E aí no mundo entra o outro também. O outro faz parte do mundo. Mas a inteligência é a parte da nossa mente que conhece, que percebe e conhece. E, nesse sentido, inclusive, que conhece fazendo todas as relações possíveis de conhecer. Não apenas constatar, não apenas descrever, mas também tirar conclusões, fazer inferências a partir disso. Mas existe uma outra habilidade na nossa mente que se chama razão. Então, de um lado eu tenho intelecto, do outro lado eu tenho razão. E a razão é a instância da nossa mente que encontra significados e encontra motivos. Encontra razões propriamente. Então isso e vamos então dizer que o intelecto conhece e que a razão raciocina. Então é justamente quando nós atingimos essa capacidade, nós seres humanos atingimos a capacidade do raciocínio, que tem a ver também com o desenvolvimento linguístico, é aí que essa moralidade ela chega ao topo da sua evolução como um processo justamente evolutivo. Então, nessa pergunta que a Letícia faz, eu destaco essa distinção entre inteligência e raciocínio e razão, e digo que para que a moralidade e o altruísmo se tornem maduros, como mencionou a Roselma, disso depende a evolução dessa capacidade racional que o ser humano tão bem desenvolveu. Então existe aí uma relação de dependência, né, entre o quanto que há dessa capacidade racional, e eu estou também dizendo que os símios têm algo dessa capacidade, mas ela é relevante e ela é bem acabada na espécie humana.
E isso tem um grande impacto na moralidade, que é justamente a possibilidade de expandir a moralidade para além do círculo particular. Foi isso que os sábios axiais pretenderam. Eles, na sua sensibilidade, eles extraíram significados do que é essa inclinação natural, né, dos mamíferos e dos animais sociais de cuidarem uns dos outros. Eles abstraíram isso, né, desse campo restrito, particular, da família ou dos grupos, e eles, por raciocínio, extrapolaram isso e levaram isso para a espécie humana. Então, a era axial pensa a moralidade para a espécie humana. Na modernidade, começou-se a compreender que isso tem que ser estendido também aos animais. Mas então a pergunta tem tudo a ver, Letícia, há mesmo essa relação, de certa medida mesmo com relação à inteligência, mas é muito mais técnico mesmo, eu diria, considerar a evolução da moralidade por meio da evolução da razão ou do raciocínio. Tá bem, queridos? Querida pessoa, obrigado pela companhia. Então eu deixo vocês esperando que vocês tenham um ótimo domingo e darei notícia sobre um próximo encontro nosso em mais uma live. Tá bem? Então tudo de bom. Cuide de seu altruísmo. Até.